A paz do Senhor, irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Este é o canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Eduardo Rocha e esse canal tem o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Hoje faremos a leitura do dia 20 de abril, onde nós iremos fazer a leitura do capítulo 5 ao capítulo 7 de 2 Reis. Vamos começar? 2 Reis, capítulo 5. Ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era um homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela a sua senhora: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo, em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: Sou eu, Deus, que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra. Notai, peço-vos e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste suas vestes? Deixa ouvir-te comigo, e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro, a dizer-lhe: Vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se, dizendo: Eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo. Por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar, e curará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo: Meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne do menino, e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Chegando, pôs-se diante dele, e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, peço-te que do teu servo recebas um presente. Ele, porém, respondeu: Viva o Senhor, em cuja presença estou, que não receberei. Naamã instou com ele para que o tomasse, mas ele recusou. Ao que disse Naamã: Seja assim, contudo, desse a este servo terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor ao teu servo, quando meu amo entrar na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se apoiar na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse: Vai em paz. Quando Naamã já ia a uma pequena distância, Geazi, moço de Eliseu, o homem de Deus, disse: Eis que meu senhor poupou a este sírio Naamã, não recebendo da mão dele coisa alguma do que trazia. Vive o Senhor, que hei de correr atrás dele,
e receber dele alguma coisa. Foi, pois, Geazi em alcance de Naamã. Este, vendo que alguém corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Respondeu ele: Tudo vai bem, meu senhor. Me enviou a dizer-te: Eis que agora mesmo vieram a mim 2 mancebos dos filhos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 mudas de roupa. Disse Naamã: se serviço de tomar 2 talentos, estou com ele. E amarrou 2 talentos de pratas em 2 sacos, com 2 mudas de roupa, e pô-los sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante de Geazi. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das mãos deles e os depositou na casa, e despediu aqueles homens, e eles se foram. Mas ele entrou e pôs-se diante do seu amo. Então lhe perguntou Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Eliseu, porém, lhe disse: Porventura não foi contigo o meu coração, quando aquele homem voltou do seu carro ao teu encontro? Era isso ocasião para receberes prata e roupa, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então Geazi saiu da presença dele leproso, branco como a neve. Agora o capítulo 6, irmãos. Os filhos dos profetas disseram a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e ali edifiquemos para nós um lugar em que habitemos. Respondeu ele: Ide. Disse-lhe um deles: Digna-te de ir com os teus servos. E ele respondeu: Eu irei. Assim foi com eles, e, chegando eles a Jordão, cortavam madeira. Mas sucedeu que, ao derrubar um deles uma viga, o ferro do machado caiu na água, e ele clamou, dizendo: Ai, meu senhor, ele era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? E ele mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: Tira-o. E ele estendeu a mão e o tomou. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel, e teve conselho com os seus servos, dizendo: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. E o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te que passares por tal lugar, porque os sírios estavam descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que o tinha avisado, e assim se salvou. Isso aconteceu não só uma vez, nem 2. Turbou-se por causa disto o coração do rei da Síria, que chamou os seus servos. Ele disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Não é assim, ó rei meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E ele lhe disse: Ide e vede onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Tendo o moço do homem de Deus se levantado muito cedo, saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o moço disse ao homem de Deus: Ai, meu senhor, que faremos? Respondeu ele: Não temas, porque os que estão conosco são mais do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. Eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo, em redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Fere de cegueira a esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Segue-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. E sucedeu que,
Chegando eles a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre a estes olhos para que vejam. O Senhor lhes abriu os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel viu, disse a Eliseu: feri-los-eis, meu pai. Respondeu ele: Não os ferirás, feririas tu os que tomasses prisioneiros com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e vão para o seu senhor. Preparou-lhes um grande banquete, e eles comeram e beberam. Então ele os despediu, e foi para o seu senhor, e as tropas dos sírios desistiram de invadir a terra de Israel. Sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntando todo o seu exército, subiu e cercou Samaria. E houve grande fome em Samaria, porque mantiveram o cerco até que se vendeu uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombas, por 5 ciclos de prata. E sucedeu que, passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe gritou, dizendo: Acode-me, ó rei meu senhor. Mas ele lhe disse: Se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Contudo, o rei lhe perguntou: Que tens? E disse ela: Essa mulher me disse: De cá, o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. E ao outro dia lhe disse eu: Dá cá o meu filho para que o comamos. E ela escondeu seu filho. Ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes. Ora, ele ia passando pelo muro, e o povo olhou e viu que o rei trazia saco por dentro, sobre a sua carne. Então disse ele: Assim me faça Deus. E outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Estava então Eliseu sentado em sua casa, e também os anciãos estavam sentados com ele. Quando o rei enviou um homem adiante de si, mas antes que o mensageiro chegasse a Eliseu, disse este aos anciãos: Vedes como esse filho de homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai quando vier o mensageiro, fechai a porta e empurrai-o para fora com a porta. Porventura, não vem após ele o ruído dos pés do seu senhor? Quando Eliseu ainda estava falando com eles, eis que o mensageiro desceu a ele e disse: Eis que este mal vem do Senhor. Por que, pois, esperaria eu mais pelo Senhor? Agora o capítulo 7, irmãos. Então disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã por essas horas haverá uma medida de farinha por 1 ciclo, e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, e disse: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: Eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Ora, 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, e disseram uns aos outros: Para que ficamos nós sentados aqui até morrermos? Se dissermos: Entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos-nos, pois, agora, e passemos para o arraial dos Sírios. Se eles nos deixarem viver, viveremos. E se eles nos matarem, tão somente morreremos. Levantaram-se, pois, ao crepúsculo, para irem ao arraial dos Sírios. E chegando eles à entrada do arraial, eis que ali não havia ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos Sírios um ruído de carros e de cavalos, como de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós, e os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem sobre nós. Pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, e deixaram as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, isto é, o arraial tal como estava, e fugiram para salvarem as suas vidas. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram e beberam, e tomando dali prata, ouro e vestidos,
Foram e os esconderam. Depois voltaram. Entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa. E a esconderam. Então disseram uns aos outros: Não fazemos bem. Este dia é dia de boas novas. E nós nos calamos. Se esperarmos até a luz da manhã, algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, agora e o anunciemos à casa do rei. Vieram, pois, bradaram aos porteiros da cidade e lhes anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém, só os cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Assim chamaram os porteiros, e estes o anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite, e disse aos seus servos: Eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estávamos esfaimados, pelo que saíram do arraial para se esconderem no campo, dizendo: Quando saírem à cidade, então os tomaremos vivos, e entraremos na cidade. Então um dos seus servos respondeu, dizendo: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos do resto que ficou aqui dentro. Eis que eles estão como toda a multidão dos israelitas que ficaram aqui de resto, e que se vêm extenuando, irmãos. E enviemo-los e vejamos. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei os enviou com mensageiros após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. E foram após ele até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de roupas e de objetos que os sírios, da sua precipitação, tinham lançado fora, e voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios. Assim houve uma medida de farinha por 1 ciclo e 2 medidas de cevada por 1 ciclo, conforme a palavra do Senhor. O rei pusera à porta o capitão, em cujo braço ele se apoiava, e o povo atropelou na porta, de sorte que morreu, como falara o homem de Deus, quando o rei descera a ter com ele. Porque, quando o homem de Deus falara ao rei, dizendo: Amanhã, por estas horas, haverá 2 medidas de cevadas por 1 ciclo, e 1 medida de farinha por 1 ciclo, à porta de Samaria. Aquele capitão respondera ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? E ele dissera: Eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. E assim foi, pois o povo atropelou a porta, e ele morreu. Amém, irmãos? Hoje nós fizemos a leitura do dia 20 de abril, onde nós fizemos a leitura do capítulo 5 ao capítulo 7 de 2 Reis. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e ativar o sininho das notificações. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, irmãos!